Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma live de oração nessa terça-feira. Estamos estudando o Sermão do Monte e na semana passada falamos sobre Mateus capítulo 5, o verso 8, que diz: Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. E hoje, nessa terça-feira, vamos falar sobre o verso 9 de Mateus 5. Mas antes, eu te convido a orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que novamente o Senhor nos concede de estarmos estudando a Tua Palavra. Abre os nossos corações, mentes e ouvidos, que possamos estar sensível à Tua voz, a falar aos nossos corações. Obrigado, Deus, por esse privilégio. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Lembra aos irmãos também, se você quiser fazer o seu pedido de oração, sinta-se à vontade para colocar no chat do YouTube ou nos comentários do Facebook, que durante a semana nós do Encontro Gênesis estaremos orando pelos seus pedidos. Fique à vontade para fazer, tá bom? Vamos falar sobre Mateus capítulo 5, verso 9? Vamos ler o que diz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. No meio de tantas guerras e do aumento da violência humana, a humanidade tem buscado de forma desesperada a paz. E aqui no Brasil há um clamor intenso por paz em meio a tanta violência. São passeatas em favor da paz, campanhas pelo desarmamento, atores famosos aparecem em suas redes sociais pedindo paz com as suas hashtags, e muitas outras realizações humanas são feitas nesse sentido. Mas será que essas coisas podem de fato solucionar o problema da violência entre os homens e trazer a paz que ele tanto busca e anseia? Ou seria apenas uma paz plástica? Que paz o mundo tem buscado? Onde podemos encontrar a verdadeira paz? A Bíblia fala muito sobre a paz. Existem pelo menos 430 referências à paz em toda a Bíblia. Deus é um Deus de paz e seu livro fala muito sobre a paz. A paz da qual a Bíblia fala ocorre pelo menos em 3 sentidos. O primeiro, paz do sentido de reconciliação do pecador com Deus através de Jesus Cristo. O segundo, paz no sentido de ordem e harmonia nos relacionamentos entre as pessoas. E terceiro, paz no sentido de segurança e confiança em Deus. Essa paz bíblica que vem de Deus, ela é bem diferente da paz que o mundo busca. O mundo busca por uma paz que se limita apenas à ausência de guerras e conflitos. Porém, a paz de Deus é mais que isso. É uma paz completa que expressa um relacionamento restaurado entre o homem e Deus e, consequentemente, entre os homens. Essa é a verdadeira paz que Deus oferece ao pecador na sua palavra. O texto que lemos é um dos muitos que falam sobre a paz. Cristo disse: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essas palavras constituem a 7ª bem-aventurança, na qual Jesus afirma que uma das qualidades espirituais dos seus discípulos é que eles são pacificadores. E ele afirma que seus discípulos, por serem pacificadores, são bem-aventurados, pois somente eles serão chamados filhos de Deus. E é necessário aprendermos o que Jesus quer nos ensinar nessa 7ª bem-aventurança. Por isso, antes de tudo, precisamos saber de 2 coisas. A primeira, o significado de ser pacificador. E o segundo, a bênção de ser chamado filho de Deus. O que significa então, pastor, ser pacificador conforme o ensino de Cristo na 7ª bem-aventurança? Bom, antes de tudo, vamos ver o que não significa. Ser pacificador não é o mesmo que ser pacifista, tá? Os pacifistas são aqueles que pertencem a qualquer movimento humanista que promove o pacifismo. Eles procuram solucionar o problema das guerras e conflitos existentes entre os homens e as nações e fazem muitas campanhas pela paz nesse sentido. Mas será que eles vão solucionar o problema? Não, não vão. E por que não vão? Porque os pacifistas procuram um caminho para a paz
no próprio homem. Eles acham que os homens têm condições próprias de viver pacificamente entre si. Basta quererem. Sabemos que isso é impossível, pois a cada dia vemos um aumento da violência no mundo inteiro. E qual a razão disso? O homem é pecador. Por natureza, ele é inimigo tanto de Deus quanto dos outros homens. Ele perdeu a paz com Deus e, por consequência, perdeu também o convívio pacífico com os homens. Por natureza, eles têm os pés velozes para derramar sangue e desconhecem o caminho da paz. E por essa razão, o homem só pode encontrar a verdadeira paz em Deus e não em si, como pensam os pacifistas. Ser pacificador, conforme o ensino de Cristo, não significa promover uma paz barata. Essa paz barata é daquele tipo que não está ligada à retidão moral, não leva em conta os mandamentos de Deus e que também não visa a glória de Deus, paz motivada por interesses próprios. Isso me recorda uma música da banda Resgate que diz de que adianta estar vestido de branco e ter no rosto um sorriso amarelo, se a paz não é um estado de espírito, se por dentro há uma grande e interminável guerra. É uma verdade. Pensa, por exemplo, na geração hippie dos anos 70. Muitos gritavam paz e amor, bicho, e ao mesmo tempo estavam mergulhados nas drogas e na prostituição. A paz e o amor que eles queriam era tão somente a liberdade para viver a prática de toda a imoralidade. A mesma coisa que vemos hoje. Muitos que apoiam o homossexualismo, o aborto, o divórcio e outras práticas pecaminosas saem pelas ruas pedindo paz. Mas como assim? Como assim? Que absurdo! Porém, não é esse tipo de pacificador que Jesus se refere nessa sétima bem-aventurança. Ao contrário, na concepção de Jesus, os pacificadores são aqueles que também têm fome e sede de justiça e pureza de coração. São aqueles que promovem a paz levando em conta os mandamentos de Deus. A busca pela paz e pela santificação caminham de mãos dadas na vida do cidadão do reino dos céus. Agora vamos ver quem são os pacificadores a quem Jesus se refere nessa sétima bem-aventurança. Os pacificadores, irmãos, são aqueles que já foram reconciliados com Deus por meio de Cristo. Em virtude da desobediência de Adão, perdemos a paz que existia entre o homem e Deus antes da queda. O pecado separou o homem de Deus e fez com que nos tornássemos inimigos de Deus. Todo ser humano, gente bonita e fofa de Deus, é por natureza filho da ira e da desobediência. Ele precisa restabelecer a paz entre si mesmo e Deus. Porém, é justamente isso o que ele não pode fazer. Mas o que o homem não pode fazer, Deus pode e ele o fez. O Senhor Deus foi ao encontro do homem, ele abriu um único caminho para a reconciliação entre ele e Deus. Esse caminho é o mediador Jesus Cristo. Cristo, o segundo Adão, ao contrário do primeiro, cumpriu perfeitamente a vontade do Pai e foi obediente até a morte. Em sua morte, ele tomou sobre si o nosso castigo para que fôssemos reconciliados com Deus. Cristo fez a paz entre nós e Deus. Não foi uma paz barata, mas uma paz que custou um preço, e um preço muito alto, o sangue do Filho de Deus. Jesus teve de sofrer a ira de Deus na cruz, para que pudéssemos ter paz com Ele. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele naquela cruz. Deus se mostrou, misericordioso e justo na morte de Cristo. Na cruz, a justiça e a paz se encontraram, e a consequência disso é que nós fomos reconciliados com Deus. Os pacificadores a quem Jesus se refere são os cidadãos do reino dos céus que, pela graça de Deus em Cristo, já desfrutam a paz com Deus.
O Senhor Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo, não somente para que fôssemos salvos da condenação eterna, mas também para que andássemos em novidade de vida diante dele e dos homens em nossa jornada aqui na terra. Por isso ele também nos deu o seu Espírito Santo, que nos regenerou e habita em nós, a fim de nos capacitar a fazer a vontade de Deus. Aleluia! O Espírito Santo, irmãos, é quem nos ajuda a viver na prática das qualidades espirituais apresentadas por Cristo nas bem-aventuranças. Ele nos torna humildes, mansos, justos, misericordiosos, puros e também pacificadores. Os pacificadores, uma vez reconciliados com Deus e capacitados pelo Espírito Santo, são aqueles que promovem a paz entre os homens, visando a glória de Deus e o bem-estar do próximo. Toda a vida do crente é direcionada a um único propósito: a glória de Deus. Se eles promovem a paz, é para que Deus seja glorificado e não em busca de motivos egoístas. E nesse propósito de glorificar a Deus, eles promovem a paz visando o bem-estar do próximo. A palavra que Jesus usou em nossa Bíblia foi traduzida pelo termo pacificadores. Literalmente significa fazedores da paz. Esses fazedores da paz são os crentes que, estando em paz com Deus e guiados pelo Espírito, se esforçam para promover a paz entre os homens. Não somente na sétima bem-aventurança, irmãos, mas em vários outros lugares, a palavra de Deus nos chama a praticar a vida cristã, agindo como pacificadores. Em outra ocasião, Jesus disse aos seus discípulos no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, no verso 50, "Tende paz uns com os outros." Os apóstolos, repetindo o ensino do Mestre, também convocaram todos os crentes a viverem em paz uns com os outros e com todos os homens. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: "Segui a paz com todos." Literalmente está dizendo: persigam a paz, caçem-na, esforcem-se por viver em paz com todos. Por que tantas exortações bíblicas para os crentes viverem em paz com todos os homens? O Senhor nos dá essas muitas exortações porque Ele conhece a fraqueza da nossa natureza terrena, que facilmente se ira e provoca contendas e intriga entre os homens. Facilmente o homem sente ranço. Facilmente o homem fica com ranço. Ele não quer isso na vida dos seus discípulos. Ele quer que sejamos pacificadores. Irmãos, o Senhor requer que façamos a paz em nosso relacionamento com os irmãos na igreja, no ambiente familiar e na sociedade em que vivemos. E como podemos promover a paz na igreja? A promoção da paz na igreja, irmãos, é responsabilidade de cada cristão, ou seja, de cada um de nós. Cada crente é chamado para ser um pacificador. Isso significa que cada um deve se esforçar para evitar contendas, brigas e divisões e, ao mesmo tempo, provocar a união e a harmonia dentro da igreja. E é isso que Deus quer de nós. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas por que nos esforçar para promover a paz na igreja? Porque a paz da igreja pode ser ameaçada. E isso acontece quando deixamos que sentimentos pecaminosos, tais como o orgulho, o egoísmo, a inveja e o ódio, fluam de nossos corações e atinjam outros irmãos. O exemplo negativo da falta de paz na igreja de Corinto é uma advertência para nós. Por causa da inveja e do orgulho, houve brigas e divisões naquela igreja. Por isso, Paulo, tendo ouvido de que havia contendas naquela igreja, teve de escrever aqueles irmãos conforme 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja divisões entre vós. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Mais adiante,
Paulo escreve a base dessa exortação em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. O Deus da paz requer paz no meio do seu povo. Que haja paz em nossas paróquias, porque somente assim podemos edificar uns aos outros, testemunhar de Cristo ao mundo e juntos glorificar o nosso Deus. Além da igreja, a família também é um ambiente propício para a promoção da paz. Quando falamos em paz e família, a realidade que temos visto hoje é que há uma grande distância entre ambos. São muitas as famílias sem paz. Há briga entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos. Isso é muito comum, infelizmente, em lares descrentes e também muito triste. Pior ainda quando isso acontece no lar cristão. Por exemplo, pode ser que o casal vá regularmente à igreja e sejam até membros, mas em casa há discórdias e discussões. Pode ser que os filhos venham à igreja e até fiquem quietos, mas em casa não param de brigar. Irmãos, gente bonita e fofa de Deus, tais atitudes não convêm aos santos. Deus quer que haja paz em nossos lares também. Portanto, sempre que depender de nós, devemos cultivar a paz com o nosso cônjuge, com os nossos filhos e com os nossos irmãos. Gente bonita e fofinha de Deus, a vida cristã é para ser vivida em todas as esferas do nosso relacionamento social. Por isso, além da igreja e da família, devemos promover a paz no meio da sociedade em que vivemos. E como podemos fazer isso, Pastor Léo? Não como os pacifistas que buscam a paz no próprio homem, mas como os pacificadores que veem em Deus um único caminho para a verdadeira paz. Os pacificadores são os agentes da paz de Deus no mundo. Por meio do seu exemplo e também por suas palavras, ele anuncia o evangelho da paz ao mundo. E devemos aproveitar as oportunidades, especialmente nessa época em que há uma busca intensa por paz, para apontar ao pecador o único caminho da paz, que é Jesus Cristo. Sejamos embaixadores fiéis da mensagem da reconciliação, vivendo em paz e proclamando a paz. Esse é o nosso dever e vamos fazê-lo com alegria e paixão, pois sabemos que o homem só pode ter paz consigo mesmo e com os outros homens, se antes for reconciliado com Deus e regenerado pelo Espírito Santo. Os pacificadores são verdadeiramente felizes porque somente eles serão chamados filhos de Deus. Essa é mais uma promessa maravilhosa que Cristo concede aos súditos do seu reino. Mas o que significa ser chamado filho de Deus? Para entendermos isso, nós precisamos estar atento para a palavra que Jesus usou no texto e que foi traduzida pelo termo filhos. Em todo o Novo Testamento, irmãos, existem duas palavras que são usadas para expressar o nosso relacionamento como filhos de Deus. Uma tem o sentido carinhoso de filiação e a outra tem o sentido de dignidade e honra. E Jesus enfatiza esse segundo sentido no texto que lemos. Nossa bem-aventurança em sermos chamados filhos de Deus significa que fomos chamados para pertencer à família de Deus. Por causa de sua paz em Cristo, Deus fez de nós, que éramos inimigos de Deus e filhos da desobediência, seus filhos amados. Ele nos adotou como seus filhos amados mediante a reconciliação do seu único filho. Ele nos colocou numa posição de honra e dignidade sem ao menos merecermos. Não por nosso mérito, mas por causa do seu grande amor. Deus nos tornou seus filhos. É de fato uma grande bênção, irmãos, ser filhos de Deus. Pois na posição de seus filhos, somos também herdeiros de suas bênçãos, tanto agora como eternamente. E Paulo expressa essa verdade em Romanos capítulo 8, verso 17, quando diz: Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Como seus filhos, não significa dizer que estamos livres de sofrimentos nessa vida.
Paulo diz que sofremos sendo filhos de Deus. Cristo garante que podemos até ser perseguidos por promover a paz de Deus no mundo. No entanto, na posição de filhos de Deus, temos a certeza de duas coisas. A primeira é que o nosso Pai Celestial, por sua bondade e poder, manifesta seu cuidado paternal para conosco durante toda a nossa vida aqui na terra. E a segunda é que o nosso Pai Celestial nos garante a herança da glória eterna. Isso é de fato uma grande felicidade para aqueles que são filhos de Deus. E além dos privilégios que temos como filhos de Deus, também temos, irmãos, a responsabilidade de imitar o nosso Pai e cooperar com Ele com a promoção da paz entre os homens. Nosso Deus é um Deus de paz e fez a paz conosco por meio de Cristo. Como seus filhos, precisamos refletir em nosso caráter e conduta as mesmas virtudes do nosso Pai, tais como a misericórdia e a paz. O nome da paz foi declarado na cruz. O nome da paz é Jesus. Deus usa seus filhos para promover a paz entre os homens, a fim de que outros também se tornem seus filhos. A verdade, irmãos, é que nem todos desfrutam da felicidade de serem filhos de Deus. Aqueles que não têm Cristo, que não nasceram de novo e que, portanto, vivem na prática constante do pecado, não participam da grande bênção de ser chamado filho de Deus. Esses necessitam, primeiramente, ser reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, nascer de novo pelo Espírito, para então se tornarem filhos amados de Deus. É Deus quem realiza essa obra. E Ele faz isso usando seus filhos como instrumentos da comunicação de sua paz. A igreja é uma agência da paz de Deus no mundo. Ela recebeu de Deus o ministério da reconciliação, o evangelho da paz, e deve proclamá-la ao mundo pela pregação viva e fiel da palavra e pelo testemunho cristão de cada membro. Cada filho de Deus é um pacificador. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Portanto, irmãos, que sejamos fiéis à nossa vocação cristã, de sermos pacificadores, e também alegremos os nossos corações com a grande bênção de sermos chamados filhos de Deus e pertencermos a Ele agora e eternamente. Amém. Que Deus nos bendiga. Glória a Deus. Que palavra, que terça-feira ter essa oportunidade, termos essa oportunidade de ouvir essa palavra e saber da nossa responsabilidade de sermos chamados como pacificadores, de levarmos as boas novas da paz, de promovermos a paz no meio desse mundo em caos. Não quer dizer que não possamos passar por dificuldades, lutas, afrontas, mas é incrível ter essa oportunidade de promover a paz no meio dessa sociedade em choque, em colapso, em guerra. Que demais! Irmãos, próximo domingo, às 17 horas, estaremos retornando com a nossa reunião presencial na nossa paróquia. Então você é o nosso convidado a estar participando, tá? Estamos tomando todas as medidas preventivas, lembrando que crianças e os vovôs não poderão estar participando, tá? Por causa desse decreto e por segurança mesmo dos queridos, tá? Então, se você quiser participar conosco, o endereço está passando aqui no rodapé, fique à vontade, tá? Nossa reunião começa pontualmente às 17 horas. Puxa, Pastor Léo, mas não haverá mais transmissão da reunião, da live de domingo? Fique tranquilo, vai estar acontecendo sim, só que num outro horário agora, tá? A transmissão da nossa live, da série expositiva, no princípio, vai ocorrer aos domingos, às 19 horas, tanto no YouTube quanto no Facebook, tá? Então, no domingo, às 17 horas, a nossa reunião presencial
na nossa paróquia cristã, e às 19 horas a transmissão da série expositiva No Princípio, uma exposição do livro de Gênesis, às 19 horas, tanto no YouTube quanto no Facebook, tá bom? Você é o nosso convidado a estar participando. Uma excelente noite, um excelente final de terça-feira para você. Nos encontramos no domingo, se assim o Senhor permitir. Um forte abraço a todos vocês. Paz e bem a todos.